A reunião não é para decidir como que democraticamente o que é melhor. Como nós vamos resolver? A reunião era para buscar a decisão do Senhor. A decisão não era a reunião não era para decidir como que democraticamente, cada um tendo uma opinião. Não. Por que eles falaram? Eles estão expondo como Deus fez. Paulo vai dizer o quê? Como Deus agiu na minha vida quando eu estive entre os gentios. Pedro vai dizer, como Deus fez quando eu estive na casa de Cornélio, que nem queria ir. E o Espírito Santo disse, vai, porque eu que enviei esses 2 homens para te ir lá na casa de Cornélio. Eles estão agora expondo como Deus vem tratando a questão. E a decisão, ela é do Senhor. Igreja não é democracia. Parece esquisito isso, não parece? As pessoas são tão apaixonadas e encantadas por uma democracia que nunca viveram uma democracia. Porque dizer que no Brasil há uma democracia é brincadeira, né, irmão? Porque democracia é o governo do povo. E é o povo que está governando. O povo governa para apanhar. A maior prova que não tem democracia no Brasil e em muitos países é que como é que eu vou governar para viver na taca, na miséria, na violência, sem serviço público? Isso é a prova que não tem nada de democracia nesse país. Nada. Só nome. Nada não, né? Vírgula. Só nome. Não tem nada de povo dizendo nada. Quem dizem são os políticos tratando e decidindo os interesses dos próprios partidos. E nem a Constituição, que diz lá que era uma Assembleia Constituinte e que era nada mais, nada menos do que a voz do povo escrita e transformada em lei, a maior do nosso país, que é a Constituição, nem essa é respeitada. Nós vimos agora o Supremo Tribunal querendo torcer um texto constitucional caríssimo, como torce muitos outros. É verdade ou não? E não existe democracia em lugar nenhum, e as pessoas querem implantar na igreja um lugar onde não deveria. Porque a igreja é chamada de reino de Deus. Se é reino de Deus, não tem nada de democracia. Ou tem? Se é reino, não é democracia. É outra forma de governo. É outra forma, outro sistema. Porque aqui é reino de Deus, não é reino de homem. Quem decide é o Senhor. Portanto, a igreja, que quando ela decide, ela está mostrando que ela não se reuniu como que democraticamente para decidir nada. Ela se reúne para conhecer a vontade de Deus. Ela se reúne para orar, para cada um falar e eles chegarem aonde Deus quer que eles cheguem. Eu anotei aqui, mas para buscar a direção divina, conhecer a vontade do Senhor, em meio àquele emaranhado de ideias contraditórias, conflitantes. Um dia de um jeito, outro dia do outro. Vamos ao Senhor para Ele dizer. Por isso que a resposta é: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeira coisa. E aí lembra que Jesus falou em João 16:13, eu anotei aqui. Quando Ele vier, quando vier aquele, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus está dizendo, o Espírito de Deus, Ele vem para vos guiar na verdade. E vai anunciar aquilo que Ele recebe do Pai. Essa era a missão dele, nos guiar, principal, na verdade. E agora Ele está se manifestando e guiando o povo. Porque a igreja se deixa, eles, agora que é interessante, irmão Jorge, presta atenção. Quem é que está decidindo dessa forma? Quem é que está dizendo isso aqui? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem é? É Tiago, né? Mas ele está expressando a concordância de toda a igreja com a vontade do Espírito, né? Eu estava me lembrando, hoje de manhã eu me lembrei disso. Vocês sabem quem era esse povo aqui?
nada mais, nada menos do que aqueles que andaram pessoalmente com Cristo. Era a escola apostólica, com exceção de Judas, que até o Matias, que entrou depois, foi também um que andou desde o princípio. Não está escrito lá? Vamos escolher alguém que estava desde o princípio com a gente. Escolheram Matias. 12 homens que andaram com Cristo, comissionados, exceto Matias, comissionado direto pelo Senhor. Esses homens com essa autoridade apostólica, o nome que eles tinham, o peso de autoridade, eles não têm coragem de determinar nada. Eles escrevem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E às vezes, irmão, um pastorzinho que muitas vezes não foi nem escolhido por Deus, é por isso que quer determinar, porque não foi dirigido por outro, não foi escolhido mesmo. E ainda que fosse, como eu sei que tem muitos e muitos escolhidos por Deus, e hoje lideram a igreja, quem somos nós? Para achar que podemos impor alguma coisa. Igreja é diferente de tudo que você imagina nessa terra. E é exatamente essa diferença que faz, que qualifica e caracteriza ela como sendo de Deus. Que a ideia dela é mudar o mundo, e não ela ser mudada pelo mundo. Deus quer mostrar para o mundo como deve ser. A tua empresa lá não é igreja, mas é uma empresa. Você diz lá, eu consagro teus negócios, teu comércio, teu que tu, não é assim? Você diz que é de Deus, e glória a Deus por isso. Agora, por que Deus quer conduzir a igreja dele assim? Para ensinar aqueles que estão aqui como você dirigir da melhor forma lá os teus negócios. Agora, se a igreja não é dirigida desse jeito, como as pessoas vão aprender? Se a igreja começa a imitar o mundo, irmão, na nossa empresa é assim, a gente vai decidir alguma coisa, a gente senta, reúne, vê as opiniões, vê o que é melhor e decide. Isso é a tua empresa, porque ela é tua, Deus te deu. Isso é a tua casa. Agora Deus plantou um organismo diferente na terra, dizendo, você quer, irmão? Você não enxerga, cadê a humildade? Você não enxerga um palmo diante do seu nariz. Você não sabe o coração das pessoas. Então não decida, não tenha coragem de decidir não. Agora ele diz, use o exemplo da minha igreja lá. Onde ele está mostrando uma igreja, ele quer mostrar na terra uma igreja modelo, para que as pessoas vejam como é. E lá eles se reúnem, olha aqui, para descobrir a vontade de Deus. Para descobrir como é que Deus quer. Eles se reúnem, sim, ouvem uns aos outros, sim, mas ouvem pessoas de Deus, que tem uma palavra de Deus, um testemunho de Deus. E aí, Deus quer levar esse modelo ao mundo, para que o mundo imite esse modelo. Mas, infelizmente, é a igreja que muitas vezes está imitando o mundo. É verdade ou não isso, irmão? A igreja, em grande parte, fala como o mundo, se relaciona como o mundo, veste como o mundo, decide como o mundo. Tudo é assim. O homem todo tempo achando que sabe, que pode, que consegue, que tem condições. E aí, a gente, é comum vermos igrejas ou reuniões de pessoas cheias de boas ideias. Como dizia o pastor Benho Lopes, nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Às vezes é boa, mas não vem de Deus. E se tratar de igreja, pode ser excelente, mas a igreja não é nossa, ela é do Senhor. Por isso que ministério, irmão, igreja que não ora, não pode nem ser dita como de Deus, que tem o governo de Deus. E aí, eles reconheciam o papel do Espírito Santo em seu debate e decisões, e o Espírito Santo estava presente nas principais decisões, problemas da igreja para decidir. Aí por último, depois a nós. Aí eu me perguntei, Senhor, por que a nós? Pareceu bem ao Espírito Santo tratar desse jeito, era suficiente, sim ou não? Pareceu bem ao Espírito Santo que essa questão ele vê dessa forma, não era assim? Mas por que ele dizia a nós?
Tem alguma coisa, alguma mensagem de Deus aí para a gente entender? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Por que a nós? Era só até o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo decidir dessa forma. Acabou. Estaríamos satisfeitos, sim ou não? Mas ele acrescentou para mostrar alguma coisa para nós importante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que é, pastor? Eles mostraram que eles estavam completamente dispostos a obedecer à vontade do Senhor. Se parece bem a ele, parece bem a nós. Vocês estão entendendo? Se está bom para ele, está bom para nós. Se não parece bem para eles, não pode parecer bem para nós, não é assim? Aqui mostra que eles estavam alinhados. Outra lição, que eles estavam alinhados à vontade de Deus. Ou seja, o que o Espírito Santo indicou era exatamente o que testemunhava no coração deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pareceu bem a ele, o que pareceu bem também a mim. Mostra primeiro, estou dispostos a obedecer. Estão alinhados. Estranho é quando algo que parece bem ao Espírito Santo é peso para nós. Aí está um mau testemunho dentro de nós. Estranho quando o que parece bem ao Senhor soa tão estranhamente a nós. O que o Espírito Santo está dizendo para a gente fazer é tão difícil de fazer. O que o Espírito Santo está decidindo ser tão complicado a gente absorver. O que o Espírito Santo está nos conduzindo e dizendo que parece bem para ele, ser terrivelmente difícil ou conflitante para nós. Aí é que está ruim. Mas quando ele diz pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aí dá um bom testemunho daquela igreja. Ou não? Sinal que eles estavam bem alinhados, como eu falei, e também bem doutrinados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles já haviam sido doutrinados pelo Senhor. E o Espírito de Deus veio para glorificar a Cristo. E não veio ensinar nada diferente da doutrina que Cristo havia ensinado lá atrás para eles. E quando eles recebem e o coração aceita e parece bem para eles, mostra que eles eram bem alinhados e bem doutrinados pelo Senhor. Conheciam já a vontade do Senhor.